Oração, mesmo quando nas quartas-feiras nós estávamos fazendo as transmissões, né, vamos dizer assim, aquele culto de oração, cada um na sua casa, já nessas transmissões nós começamos a falar sobre algumas orações que nós encontramos na Bíblia, tá? Ah, eu perdi, não tem problema, vai lá no YouTube, no canal da igreja e assiste aqueles vídeos anteriores, tá? É só lá no YouTube colocar lá, Igreja Batista em Caraí, tá lá o canal da igreja, tá tudo gravado lá, você pode ver, tá? Hoje nós vamos ver mais uma oração que a Bíblia registra, né? Atos capítulo 4, é uma oração longa. Nós só vamos ler o final dessa oração e o resultado dela, Atos capítulo 4. Deixa eu situar os irmãos, o contexto dessa oração. Por que fizeram essa oração? Pedro e João foram ao templo, lá em Jerusalém, apóstolo Pedro, apóstolo João. Lá chegando, encontraram um coxo pedindo esmolas. E o que eles disseram ao coxo? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. O que aconteceu? Imediatamente aquele coxo levantou, andou, saltou, dando glórias a Deus. Não é igual esses curandeiros que andam por aí hoje, né, que ficam enrolando, enganando as pessoas. Não, os apóstolos, pelo poder de Jesus, os apóstolos, e outra coisa, não tem apóstolo hoje em dia, não. Isso é conversa fiada. Pela Bíblia nós vemos que apóstolos foram somente aqueles 12, e mais o apóstolo Paulo, que viram Jesus ressuscitado face a face, que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus, ouvindo diretamente os ensinos de Jesus. Esses eram os verdadeiros apóstolos. E eram esses que Jesus deixou com esse poder de curar, assim, instantaneamente, para testemunhar que Jesus, de fato, havia ressuscitado, que Jesus é realmente o nosso Salvador. Então, Pedro e João, cumprindo essa responsabilidade, né, essa missão que Jesus havia entregado aos apóstolos, chegou lá e curou na hora. Na hora. Né? Eu quero ver alguém hoje que diz que cura, e muitos ganham fortunas com isso. Né? Muitos ganham fortunas com isso. E não são só esses falsos evangélicos, não. Tem gente no espiritismo que ganha fortuna com isso, tem gente que no catolicismo também ganha fortuna com isso, tem gente que em religiões esotéricas que também ganham fortunas dizendo que curam, muitas vezes ficam apontando o dedo só para os evangélicos, por causa de falsos evangélicos. Mas tem que olhar para os outros também que estão por aí, ganhando dinheiro ilicitamente com isso também, e que não se dizem evangélicos, se dizem de outras crenças, mas muito diferente desses que andam por aí. Uma vez um amigo meu já faleceu, já está no céu, mas ele dirigia uma congregação, e os membros da congregação estavam alvoroçados, porque chegou lá no mesmo bairro um desses grupos que dizia que fazia, acontecia, que curava e tal. E os irmãozinhos lá da congregação estavam alvoroçados com aquilo. Ele falou o seguinte: calma, vamos lá ver se eles curam mesmo. Se eles curam mesmo, nós vamos todos para lá. Nós vamos fechar a porta aqui da nossa igreja, vamos fechar a porta da nossa congregação, vamos todos para lá. Nós vamos fazer um teste. Eu vou levar um doente, dia tal, lá para essa igreja nova que diz que cura tudo. Vou levar um doente, vamos ver se eles curam mesmo. Se eles curarem mesmo, vamos todo mundo para lá.
Aí, dia marcado, todo mundo lá, ele levou um doente. O que o doente tinha? Uma cárie dental enorme, inflamada, infeccionada. Aquela cárie enorme, aberta, infeccionada. Aí ele chegou lá, quando o homem lá chamou, vem aqui na frente, quem quer ser curado, ele levou lá o rapaz, rosto inchado. Qual é o problema dele? Qual é a enfermidade dele? Abre a boca aí, meu filho, mostra para ele. O rapaz abriu a boca, aquela cárie enorme, infeccionada. Aí o curandeiro lá, o que se dizia que curava tudo, suou frio, né? Porque era uma coisa bem visível, bem fácil de constatar se ele de fato curara ou não. Curaria ou não. E ele suou frio e falou, não, mas isso não é uma doença. Aí o meu amigo falou, não, é sim, é sim. Aí, ó, dói, meu filho, dói. Ele tem até febre por causa disso, está destruindo uma parte do corpo dele, pode se espalhar pelo sangue dele, é doença sim. Tá bom, vou orar para ele ser curado. Fez aquela coisa toda, aquele teatro todo. Pode ir, meu filho, você está curado. Aí o meu amigo, não, peraí. Abre a boca aí, mostra a boca. Ó, a cárie dele ainda está aí. Então eu vou orar de novo. Tá bom, pode orar de novo. Orou de novo. Pode ir, está curado. Não, vamos olhar de novo. Tá aí. Meu querido, aí o meu amigo virou para ele e falou assim, meu querido, você não cura nem cárie dental. E você fica pegando o dinheiro dos outros aqui. Você não cura nem cárie dental, você não cura gripe, não cura câncer, não cura nada. Resultado, quem fechou as portas foi a igreja daquele falso curandeiro que foi desmascarado. Tem muita gente por aí. E não é só se dizendo evangélico, não. De diversos grupos, de diversas crenças. Tem muita gente por aí assim. Ah, então Jesus não tem poder para curar? Tem. Tem. Mas Jesus nunca disse para a gente ganhar dinheiro fazendo isso. Jesus disse a respeito do Evangelho, está aqui na Bíblia, Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Jesus nunca disse para a gente ganhar dinheiro com isso. Jesus também nunca disse que a gente tem que chamar as pessoas para serem curadas. Jesus disse sim, para nós termos compaixão. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos enfermos. A Bíblia diz, devemos orar pela cura dos enfermos. E quando Deus quer, Ele cura. Ou por meio da medicina, que é bênção de Deus também. A palavra de Deus diz que, lá no livro de Tiago, capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, de Deus. Então a medicina, os remédios, também são um presente de Deus, para nós sermos curados. Deus pode curar por meio da medicina, Deus pode curar milagrosamente, e Deus pode curar também juntando as duas coisas. E outra coisa que a gente precisa lembrar também é que Deus cura quando Ele acha que deve curar. Né? Apóstolo Paulo mesmo declara, lá em 2 Coríntios, que ele tinha um espinho na carne. E que 3 vezes ele pediu a Deus e Deus não resolveu o problema. O que Deus respondeu para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo que havia curado tanta gente, o que ele respondeu para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Então Deus é quem sabe quando deve curar, quando não deve curar, Deus é quem sabe. Nós temos é que nos submeter. E quando Deus não cura, nós devemos nos ficar satisfeitos, sabendo que temos a graça de Deus. O que quer dizer isso? Que por meio de Jesus Cristo temos a graça,
o favor do perdão de Deus para os nossos pecados que nós nem merecemos. Isso é a graça de Deus. E isso é mais importante do que qualquer cura. Eu mesmo já fui curado assim, para morrer, que eu saiba, pelo menos 3 vezes. Deus me curou assim. Mas o que adiantaria Deus me curar 3 vezes, não me deixar morrer, se eu não tivesse Jesus no coração, se eu não tivesse a certeza da vida eterna, se eu não tivesse o perdão para os pecados, e um dia eu vou partir daqui. Deus pode me curar 3, 4, 5, 10, 20 vezes, mas chega a hora que a gente tem que partir para a eternidade. Se eu partir para a eternidade sem certeza de salvação, sem a graça de Deus, o que vai adiantar? Não adianta nada. Então, por isso que Deus falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Mas os apóstolos, nem sempre eles curaram. Estamos fazendo aqui uma digressão, né? É para falar, vou chegar lá na oração. Vou chegar já. Antes das 9 horas da noite, vamos chegar lá na oração, né? Os apóstolos, eles curavam pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Senhor Jesus, presente ali na vida deles, eles curavam assim, miraculosamente. Depois de curar aquele coxo, juntou uma multidão. Claro, se você está num lugar, vê alguém chegar assim, curar um coxo, um aleijado, é lógico que você vai ficar ali olhando, vai querer saber o que é aquilo. Juntou uma multidão. E eles pregaram dizendo que quem fez aquele milagre foi Jesus, que ele havia sido crucificado, mas ressuscitou, é o Salvador. Ele perdoa os pecados de todo aquele que crê, se arrepende dos seus pecados. E Jesus, Pedro declarou, Jesus foi quem curou esse homem. Nesse momento chegaram lá aqueles homens que foram, eram partidários lá das autoridades judaicas, e as autoridades lá dos judeus prenderam Pedro e João, e vejam aí o versículo 18. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha o versículo 23 e 24, como é que essa oração começa? Soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Aí a reação da igreja, quando ouviu Pedro e João contar essas coisas para eles. Qual foi a reação da igreja? Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar, o que neles há. Prosseguiram orando. Final da oração, versículo 29. Era o que primeiro eles engrandeceram, louvaram a Deus. Agora o versículo 29, o final da oração, é o que eles pediram a Deus. Eles não pediram proteção, porque as autoridades haviam ameaçado. Não continuem falando nesse nome de Jesus.
ameaçaram severamente. E eles não estavam brincando, porque pouco tempo antes, eles já haviam crucificado Jesus. Não era brincadeira a ameaça, não. E os apóstolos Pedro e João chegaram lá, relataram tudo para a igreja. Eles foram orar. Pediram proteção a Deus? Não. O que eles pediram a Deus? Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Esse foi o pedido dos crentes da primeira igreja cristã. E foi o pedido de todos eles. Não havia nenhum que discordasse. Porque o versículo 24 diz que eles levantaram a voz a Deus, oraram a Deus, unânimes. Todos eles concordando nisso. Todos eles pediram a Deus ousadia, coragem, para continuarem falando de Jesus, para continuarem pregando a palavra de Deus. Versículo 30, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ou seja, eles estavam pedindo, olha, se a causa que começou tudo isso foram os apóstolos curando, se eles estão zangados, se eles querem nos perseguir por causa desse testemunho de Cristo, Senhor, não para de fazer isso não, continua fazendo. Se essa é a causa, nós não queremos que pare não, continua dando testemunho por meio dos apóstolos de que Cristo está vivo. Olhem aqui o versículo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eram eles que faziam as curas e os sinais. Então, versículo 29, eles pedem que isso continue. Eles queriam continuar pregando a palavra de Deus. Então, continua, Senhor, fazendo isso e nos dá a coragem, a ousadia. Nós não vamos nos acovardar, nós não vamos parar de pregar a palavra de Deus. Nossa vida está em risco, tá, mas nós vamos continuar. Nos dê coragem, Senhor, para nós continuarmos. E o resultado, versículo 31. Como Deus reagiu à oração deles. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, com coragem, a palavra de Deus. Apesar do risco de vida, estavam anunciando com ousadia a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus atendeu a oração deles e os encheu do Espírito Santo. Estavam completamente controlados pelo Espírito Santo. Meus queridos, eu creio que essa é a maior prova de estarmos realmente cheios do Espírito Santo. Como Estevão, quando foi apedrejado por causa do seu testemunho de Cristo, a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Não é fazer e acontecer, não é dar pulo dessa altura, não é ficar falando numa língua que ninguém entende, é a ousadia para testemunhar de Cristo. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas, quer nos direcionar para falarmos da salvação que há em Jesus Cristo, haja o que houver. E como o mundo precisa disso, dessa única esperança, dessa verdadeira esperança, dessa esperança eterna que há em Jesus Cristo, que vai além de qualquer problema, vai além de qualquer situação, que levou os cristãos a encararem a morte de frente, calmamente.
porque tinham realmente a certeza, a convicção da salvação em Jesus Cristo. O Espírito Santo colocava neles. Meus queridos, o cristianismo não é para medroso, não. Cristianismo não é para medroso, não. Através da história, quantos problemas, quantos riscos, quantas situações mesmo de morte os cristãos tiveram que enfrentar, né? Apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 9, né? Por amor de ti, capítulo 10, por amor de ti somos entregue à morte todos os dias, como ovelhas ao matadouro. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas ao matadouro. É isso que tem feito com os cristãos ao longo da história. E era isso que estava acontecendo com aqueles crentes naqueles dias. Eles oraram e pediram a Deus ousadia e continuaram pregando o Evangelho. Cristianismo é para quem pede coragem a Deus, para continuar em frente, para continuar com Jesus, haja o que houver, para continuar falando do Senhor Jesus Cristo, haja o que houver. E quando terminar essa vida aqui, a nossa vida prossegue no céu com Jesus. Mais adiante, no capítulo 7, e como eu já mencionei, Estevão foi apedrejado, que morte terrível. Colocavam uma pessoa assim num lugar mais baixo um pouco, subia alguém assim num lugar mais alto, as pessoas que iam apedrejar, pegavam pedra, não era pedrinha pequena, essas britas de construção, não, era pedra grande, o camarada tinha que fazer força para levantar, e começava a jogar ali na pessoa. Eu acho que já a primeira devia acertar aqui, a cabeça já devia, né? Foi essa a morte de Estevão. E ele não se acovardou, pelo contrário, ele naquele momento, Estevão orou, Pai, como Jesus, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E o texto também diz que pouco antes, ele olhou e viu o céu aberto, né, naquele momento que ele estava sendo apedrejado, pouco antes de perdoar ali os seus apedrejadores, ele olhou e viu o céu aberto e Jesus em pé para recebê-lo. Né? Jesus honrando-o em pé para recebê-lo no céu. É essa a perspectiva do crente. O Espírito Santo nos dá isso de maneira aguçada, para nos dar coragem quando nós pedimos a Ele. Agora tem crente que às vezes, sei lá, pastor vai dizer que a gente está com medo. Não, não é isso, meu irmão. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você orar pedindo ousadia a Deus, você vai ter coragem. Ele atende a oração. E nós estamos atravessando um momento que é necessário coragem. Em alguns lugares do Brasil, os crentes têm sido ameaçados, em alguns lugares do Brasil, os crentes têm sido vítima de violência, cristãos têm sido perseguidos. No estado de Pernambuco, o governador tentou proibir os cultos online. Há alguns anos atrás, em Minas Gerais, um pastor chegou a ser preso porque se negou a fazer um casamento, entre aspas, de gays. Já houve, tinha filmado no YouTube, não sei se tiraram, mas já houve manifestações em universidades com cartazes escritos: morte aos cristãos. São tempos que nós estamos vivendo, que é necessário coragem. Necessário coragem. Nós precisamos continuar proclamando a palavra de Deus.
Nós estamos realizando cultos novamente em nossa igreja e, graças a Deus, sempre temos aqui visitantes desejosos de ouvirem a palavra de Deus. E nós precisamos de ousadia, irmãos, para continuarmos pregando a palavra de Deus, mesmo que corramos algum risco. Jesus Cristo deu a vida por nós. E em Jesus Cristo, pelo seu perdão que Ele nos deu na cruz, Ele nos dá a certeza da vida eterna. Então nós prosseguimos marchando em frente, com toda a coragem. Cristianismo é para quem tem coragem. Se você não tem, faça como aqueles cristãos do passado, que diante do risco de perderem suas vidas, oraram pedindo a Deus não proteção, mas oraram pedindo ousadia, pedindo coragem. Peça coragem a Deus e continue testemunhando do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos encerrar o culto antes de orarmos, antes de fazermos a última oração. Tem mais algum hino, Priscila? Tem mais